O jornalismo passa por um momento muito difícil, são vários desafios concomitantes. O principal deles, eu diria hoje, é o da sustentabilidade, é o modelo econômico que sustentava o jornalismo. Não existe mais. Hoje a gente vê muita gente criticando e dizendo que o jornalismo é sempre enviesado, o jornalismo existe sempre a defesa de um lado. E isso é um problema, porque as pessoas, na verdade, não estão demonstrando com esse ponto de vista, com essa defesa, com essa opinião, um desconhecimento profundo sobre o que é o jornalismo profissional, né? Efetivamente, há uma força muito maior de algumas vertentes mais à direita, mais conservadoras, que veem na imprensa um adversário, um inimigo. Uma dificuldade de tolerar o jornalismo investigativo. Querem deslegitimar o jornalismo como estratégia de perpetuação do poder mesmo. Isso é uma coisa básica, é óbvio que eles estão fazendo isso. Esse tipo de estratégia passou a ser prioridade. É muito importante hoje a gente, eu acho que a Abrage ajuda nisso, a criar uma alfabetização jornalística da população inteira, para que a população saiba distinguir o que parece ser jornalismo, mas não é, do que é o verdadeiro jornalismo. O jornalismo, como ele é praticado, é uma técnica que foi desenvolvida lá atrás, há mais de 100 anos. Os jornais ingleses talvez tenham sido a matriz que depois foi aperfeiçoada pelos americanos, e depois esse modelo de jornalismo ocidental que a gente pratica ou pretende praticar no Brasil tem regras. Jornalismo tem regras. Uma reportagem, o trabalho do jornalista, ele deve ser obtido de forma legal, desinteressada, de boa fé, em busca das verdades dos fatos. Essa frase, apurar a verdade dos fatos, porque eu poderia dizer apurar a verdade, mas daí a gente cai naquele problema, qual verdade? É a verdade do partido A ou do partido B? Cada um acha que tem uma verdade. Agora, quando você coloca fatos no meio da frase, apurar a verdade dos fatos, você se obriga a tentar encontrar a versão mais próxima possível do que foi aquele fato que você vai descrever para o seu leitor, telespectador, web espectador, o que seja. É difícil fugir de certos clichês, mas o jornalismo é a arte de contar histórias. O ser humano, desde das cavernas, sempre teve o contador de história. Foi muito importante para a sobrevivência da humanidade que você tivesse pessoas que viam as caçadas, que passavam experiências de um para os outros. Quando as sociedades foram se organizando e a democracia liberal ocidental nasce, a liberdade de imprensa passa a ser um pilar fundamental sem o qual não há democracia. O jornalismo faz parte desse conjunto que a gente chama de democracia lato sensu. Sem jornalismo profissional, bem feito, sólido, independente, não há democracia. Uma das funções do jornalismo é fiscalizar o poder público. Para avançar um pouco em relação ao jornalismo investigativo, é a área do jornalismo que revela aquilo que tem alguém querendo esconder. Então, essa interface, ela engrandece o jornalismo. É um cão de guarda da sociedade contra quem detém o poder? Não sei se é a melhor metáfora, mas certamente é uma espécie de vacina. E eu não acho que jornalista tem que ser juiz e julgar dizer o que é verdade, o que não é verdade. Jornalista tem que descrever fatos de maneira objetiva, direta, buscando de maneira obsessiva a imparcialidade. O jornalismo investigativo é o oposto do jornalismo declaratório. O repórter, quando ele entrevista, ele não tem nenhuma obrigação de dar as aspas que o seu entrevistado deu sem contextualizá-las. Esta informação ela não vai 100% somente nas aspas da pessoa. Você tem que cruzar com outras entrevistas, você tem que cruzar com documentos, com apuração, e aí contextualizar e mostrar o que de fato está acontecendo, que aí você sim vai estar informando. Eu diria que o jornalismo tem um valor intrínseco, que é poupar o tempo do público para encontrar o que realmente importa.
O jornalismo já se justificaria nesse mundo só pelo fato de ter a capacidade de separar o joio do trigo e, com sorte, publicar o trigo e não o joio, né? O jornalista praticamente perdeu o monopólio do jornalismo, porque o mundo ficou cheio de coisas que parecem jornalismo, mas não é jornalismo. E as pessoas são ocasionalmente habilitadas a cometer atos jornalísticos, o que não as torna jornalistas. A fonte da informação fala diretamente com o público hoje, sem a intermediação do jornalismo. E isso tem um aspecto democratizante que é positivo. Só que veio junto todo o lixo, né? Não existe mais um filtro, digamos assim, que passe, que leve em consideração critérios importantes de hierarquização, checagem, verificação. E aí o jornalismo ganhou mais uma atribuição. As agências de checagem, elas têm um objetivo muito específico e limitado, que é desmentir ou desbancar a desinformação. O problema é que você está sempre a reboque. Quando você se propõe a desmentir ou a desbancar, você parte do pressuposto que quem vai determinar qual é o assunto, sobre o que nós vamos falar, é quem está mentindo. Esse sempre foi um desafio para o jornalismo, não é um desafio novo. Nós não vamos conseguir vencer completamente essa guerra de mentiras, de fake news e tudo mais, e ela não é nova. Agora, cabe a nós, jornalistas, fazer bom jornalismo. Uma outra forma de resistência, que eu coloco como essa espécie de linha de bateria antiaérea para evitar, é a própria formação de pessoas em relação ao papel da mídia, né? Então, surgiram várias instituições também com essa ideia de que você precisa ter uma didática nessa hora. Quer dizer, qual é o papel das instituições, qual é o papel da mídia. Eu sou professor de jornalismo há mais de 15 anos e eu percebi uma mudança importante no perfil dos alunos nesses anos todos, né, com o ingresso de alunas e alunos negros e de renda mais baixa através dos programas de cotas, ProUni, FIES, um engajamento muito maior e um reconhecimento de que o jornalismo pode ser a primeira linha de defesa das pessoas mais vulneráveis. Os jornalistas atuais, eles querem questionar a perspectiva tradicional da imprensa, que era muito baseada nas fontes oficiais, né, no governo, na polícia, até por uma dificuldade mesmo de se fazer reportagem em comunidades ou no interior do Brasil, e mostra mais a cara do Brasil. As pessoas, elas gostam de se ver, e isso é muito comum nos jornais de bairro, né, que é o que a gente chama de jornalismo hiperlocal. Tem, por exemplo, o jornal Fala Roça, que é um jornal que circula na Rocinha, é um jornal impresso, inclusive, é feito ali pelo Michel Silva. O jornalismo que é feito pelo Fala Roça não deixa nada a desejar, né, quando a gente compara aí com os jornais de grande circulação. E tem uma história que eu gosto de citar, que foi quando o Michel descobriu que estava sendo instalado dentro de uma igreja um tomógrafo. Ele falou, ué, o que é isso aqui? Né? Que equipamento é esse? E o Michel foi procurar, leu o Diário Oficial, entrou nos portais ali da prefeitura para poder entender o que era aquilo. E essa revelação, né, esse furo do Michel depois estampou os grandes jornais em circulação no Rio de Janeiro, passou ali nas grandes TVs. Então, o jornalismo hiperlocal, ele precisa ser, inclusive, entendido e integrado pelos grandes jornais, porque os grandes jornais não têm perna para poder deixar um jornalista em cada bairro. Então, muita coisa passa batido. Qualquer coisa que ameace algum direito humano precisa ser combatida pelo jornalismo. É preciso tomar essa posição, inclusive porque a própria informação é um direito humano. E se a gente começar a retirar um ou outro, a questionar, permitir um questionamento, uma degradação de um ou outro direito, cedo ou tarde
o direito à informação e à liberdade de expressão também vão ser ameaçados, e já são. Toda vez que eu vou para o interior para apurar uma morte, né, de um jornalista, eu fico pensando assim, o que leva uma pessoa que mora numa cidade pequena, que tem tudo contra ela ali, o que move esse comunicador, esse jornalista a fazer isso? Porque ele quer contar a verdade, ele quer mostrar o que está acontecendo na sua cidade. Quando você vê essa pontinha, esse microcosmo, isso é um reflexo do que acontece numa cidade grande, é exatamente a mesma coisa. Alguém tem que contar a história dele, entendeu? Essa morte não pode passar batida, essa vida não pode se encerrar ali, sabe? Ah, não, eu ouvi na época um coleguinha dizer assim, Angelina, você está falando da morte de um cara, mas foi uma fraude, um roubo de 30 mil. Eu disse, cara, não tinha que ter um roubo nem de R$1. Entendeu? Não é o valor do roubo, do superfaturamento, que vai dimensionar a morte. Não tem que calar um jornalista, um comunicador. Porque aí você está calando, você está aumentando o deserto de notícias, você está censurando aquela voz, você está dando um recado para a sociedade para dizer assim, olha, não vai contar essa história não, porque olha o que aconteceu, a gente pode mandar matar. É muito cruel, é muito perverso, entendeu? E a gente não pode deixar passar batido. É um trabalho de formiguinha. O bom jornalismo, o jornalismo feito com critério, ele melhora a sociedade. Ele contribui de forma a melhorar uma cidade, a melhorar um estado, a melhorar um país. No momento em que ele expõe intenções que nem sempre são claras, intenções que às vezes ficam ocultas, isso tem um impacto. Isso tem um impacto na realidade, isso tem um impacto na maneira como a sociedade se organiza. Eu acredito que o jornalismo se reinventou e precisa inclusive se reinventar muito mais, mas ele vem se moldando a um novo momento que a gente vive. Não adianta a gente ficar imaginando que a gente pode ficar restrito aos veículos que a gente tinha no passado, TV, rádio e jornal impresso, porque o mundo hoje é diferente, né? O jornalismo de dados, por exemplo, é uma nova área de atuação jornalística. Ela permite, essa área de atuação, uma complementariedade com quem acha que só ouvir pessoas, por exemplo, ou contar histórias seja um trabalho do jornalista. Nas redes sociais, o jornalismo precisa ser mais e mais presente, porque embora ele não vá chegar em número a mesma quantidade de usuários da internet, né, que são produtores de conteúdo hoje, ele precisa marcar esse território de credibilidade, de confiança, de ser um lugar de consulta, né, de ser onde eu vou descobrir se realmente uma coisa aconteceu. Uma estratégia de distribuição, por exemplo, que não dependa dos sistemas convencionais de imprensa, precisa ser pensada para que a gente consiga furar a bolha e alcance mais públicos que hoje não veem a imprensa como uma fonte necessária para o seu dia a dia. Se a gente tiver uma sociedade melhor no futuro, com certeza isso será, em parte, resultado do jornalismo.